No último vídeo, nós falamos sobre Spec Driven Development e sobre como as especificações estão mudando a forma de construir software. E a resposta de vocês foi absurda. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a vocês pela toda a repercussão que teve o primeiro vídeo. Eu pensava que eu ia alcançar algumas pessoas, mas vocês fizeram isso algo muito maior. Só para vocês terem a ideia, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o primeiro vídeo lá de SDD teve 50 mil visualizações, o canal com mais de 4 mil inscritos, um canal que começou do zero há 2 semanas atrás. Então eu queria agradecer muito a vocês por todo o feedback, por toda a repercussão. Isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade de fazer desse canal aqui um canal de conteúdo de qualidade, trazer o conhecimento para vocês e compartilhar um pouco da minha experiência. Então foram muitos comentários pedindo a parte prática e é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai sair daqui com uma especificação completa, gerada por IA, de um projeto real, funcional, com banco de dados, autenticação, deploy e com um objetivo bem didático, que é fazer você entender como os agentes constroem software. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que a gente vai fazer uma conexão com o que a gente viu no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para você poder assistir. Então vamos falar um pouquinho aqui do projeto para vocês entenderem qual é o projeto que a gente vai tocar aqui. O projeto que eu escolhi para a gente fazer é um projeto chamado BioLink. Ele é um aplicativo parecido com o Linktree. Acho que muita gente aqui já deve ter usado. É aquele aplicativo que o pessoal usava com o Instagram. Cadastrava lá a lista de links para o pessoal acessar, porque o Instagram não dava essa funcionalidade de você poder ter mais de um link. Então as pessoas partiam para aplicativos desse tipo para conseguir direcionar para outros links. Hoje o Instagram já dá a possibilidade de você colocar mais de um link na bio, mas ainda tem muitas limitações, você não pode personalizar. Então muita gente ainda usa aplicativos como esse, que você pode ali personalizar, formatar da forma como você quer. Ou seja, uma plataforma que permite você criar links e disponibilizar uma página pública com esses links. Então eu acabei escolhendo esse projeto por esse projeto ser um projeto fácil de entendimento. Todo mundo acaba entendendo, mesmo as pessoas mais técnicas e menos técnicas. Ele é um projeto simples de acompanhar, complexo o suficiente para ser real, ou seja, tem front-end, back-end, autenticação, banco de dados. Ele é o tipo de projeto que você pode colocar no ar de verdade para você usar, mas o foco maior aqui não é nem o projeto, o foco maior é o processo. Eu quero muito que você saia daqui entendendo como tudo isso funciona, do início ao fim, desde a parte de especificação até o deploy. O meu objetivo aqui é que no final desse projeto, independente do seu nível técnico, você consiga olhar para o processo e dizer, beleza, eu entendi como isso aqui funciona. Esse é o meu objetivo com esse projeto. Mas antes de ir para a prática, nós precisamos falar sobre algumas coisas. A primeira coisa é o conceito de agente que a gente vai lidar aqui. Hoje todo mundo chama a IA de agente, acaba confundindo algumas coisas. Então se a gente for lembrar lá dos primórdios, os primórdios parece tão longe, mas foi 2, 3 anos atrás, quando o ChatGPT foi lançado. Vocês vão lembrar que ele era apenas um chat, onde você conversava ali, mandava o prompt, ele dava a resposta e pronto. Esse era o mundo do ChatGPT. Você perguntava e ele respondia. Ao longo do tempo, as empresas foram dando mais recursos a esses chats. E hoje a gente pode dizer sim que eles são agentes, porque tem toda uma tecnologia envolvida ali ao redor dele que faz com que ele seja um agente. Mas, para o nosso caso aqui, não é esse tipo de agente que a gente está falando. Um agente de IA no contexto de desenvolvimento de software, ele tem um papel muito bem específico, muito bem definido. Cada agente ele sabe exatamente o que vai fazer, tem suas regras e trabalha dentro de um contexto. Então eles não são agentes genéricos, eles são agentes especializados. E para ajudar nesse processo, desde a especificação, o desenvolvimento e até o deploy, nós vamos usar um framework que adota o SDD como um conceito central. E aqui tem algo muito importante. A escolha de um framework é uma escolha muito pessoal. Nós poderíamos usar aqui nesse projeto qualquer um dos frameworks que nós falamos no vídeo anterior, como o SpecKit, como o Kiro, como o BMed, como o GSD, que é o Get It Done, que é um outro framework que tem muita gente utilizando e gostando bastante. Ou seja, nós poderíamos usar qualquer um desses e no final nós teríamos uma aplicação funcional. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara é que você não precisa necessariamente de um framework para fazer o SDD. É totalmente possível usar o SDD com o Cloud Code sem usar nenhum framework. A intenção de usar um framework é só para facilitar, porque ele já traz com ele uma estrutura pronta, um processo pronto. Mas quem é mais experiente pode criar o seu próprio fluxo de trabalho, o seu próprio framework. Eu tenho visto aí um número crescente de frameworks que utilizam SDD aparecendo no mercado, e é sempre aquela história, todo mundo que começa a usar, com o tempo começa a sentir falta de algumas coisas, quer fazer umas melhorias, e muitas vezes acaba criando o seu próprio. Eu mesmo estou trabalhando na criação de um para resolver as minhas dores, algumas dores que eu vejo do mercado também. A ideia é que seja um projeto open source, eu não tenho nenhuma ideia quando isso vai estar disponível, mas
eu me comprometo com vocês que assim que eu tiver uma primeira versão funcional, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Mas para esse projeto aqui, nós vamos mesmo de AIOX. E por que eu escolhi o AIOX? Por uma questão meramente didática. Os outros frameworks, você tem interação com eles, mas você precisa de uma curva de aprendizado maior e, em alguns casos, um conhecimento técnico mais avançado. A vantagem nesse caso do AIOX é que ele tem um processo assistido bem passo a passo, que mesmo as pessoas não técnicas conseguem acompanhar bem esse processo. Então não estou dizendo que o AIOX é melhor do que outro, mas para essa questão didática ele vai se encaixar melhor. E como eu falei para vocês, o mais importante aqui nesse projeto são os conceitos, o aprendizado de como o processo funciona, e não em si do projeto nem do framework. Agora, um outro ponto importante que a gente tem que falar é sobre a utilização de tokens. Então imagina só, o processo ele começa numa especificação, passa por um desenvolvimento, mas só que ele não para no desenvolvimento. O desenvolvimento passa por uma avaliação, caso necessário volta para o desenvolvimento, são feitas as correções, volta para a qualidade, é feita uma nova análise, se ainda não passou, volta de novo para o desenvolvimento, ou seja, é um ciclo de qualidade que se repete o tempo todo, e isso consequentemente gasta tokens, é inerente do próprio processo. É claro que dependendo de como esse processo acontece, você pode gastar mais ou menos tokens. Isso varia muito de um framework para o outro, de como eles administram o processo, de como eles administram o contexto, que é algo que a gente vai falar um pouco lá para frente. Então, essa utilização de tokens acaba sendo um investimento para que você tenha mais qualidade no final do processo. Você abre mão de um processo de vibe coding, passa a utilizar um processo mais estruturado, mas que vai te trazer uma economia no final pela qualidade do projeto. E aí você vai me perguntar, Alessandro, qual plano que eu devo usar? Bem, essa é uma outra questão muito pessoal, afinal de contas, cada um tem uma realidade. Então, eu vou dar algumas alternativas aqui para vocês e cada um vai tentar encaixar dentro da sua realidade. O momento de cada um é um momento diferente. Então, alguns estão aqui para estudar e aprender, outros já estão mais numa fase de empreender. Ou seja, cada caso é um caso. E você deve abraçar aquilo que faz sentido para você nesse momento. Então, para esse projeto aqui, para essa fase de especificação, eu vou estar utilizando com vocês o Cloud Code. Para que você tenha acesso ao Cloud Code, você precisa de uma assinatura do plano Pro. No mínimo de uma assinatura do plano Pro. E para o plano Pro, você vai pagar $20. E o próximo nível da assinatura do Cloud Code é o plano Max. Então, se a gente olha aqui na página da Anthropic, vejam, nós temos aqui o plano Free, que o plano Free não dá direito ao Cloud Code, ele só está incluso a partir do plano Pro de $20. E como eu falei, o próximo nível seria o plano Max de $100. Esse plano de $100, ele te dá direito a uma utilização de 5 vezes mais ou 20 vezes mais se você passa para o plano Max de $200. Então essas são as duas opções que você tem no plano Max, 100 ou $200, 5 ou 20 vezes. Então veja que é muito mais vantagem para quem tem condições e precisa de um uso maior, assinar o de 20 vezes, porque ele vai te dar uma quantidade muito maior aí de utilização do que o de $100, que é 5 vezes. Então eu vou falar para vocês o que eu uso e quais são as possibilidades. Então, falando aqui do plano Pro, o de $20. Aqui eu vou ser honesto com vocês. Esse é um plano bem limitado para o que a gente pretende fazer. Não é impossível de você usar, mas ele vai te limitar bastante. E como isso é limitado? É limitado pela utilização de tokens por tempo. Então você tem, se eu não me engano, uma janela de 5 horas. Se você gasta dentro dessa janela de 5 horas, você tem que esperar que essas 5 horas aconteçam para que seja liberado uma nova quantidade de tokens para você. Então no plano de $20 isso geralmente acaba muito rápido. Não é impossível de usar, mas você vai estar bastante limitado. Já o plano de $100, aí sim você já tem uma margem bem maior. Esse é o plano que eu uso hoje, eu não uso só ele, que eu vou falar depois com vocês, mas é um plano que eu consigo conviver com ele, certo? Eu chego a bater o limite dos tokens e espero, sim, mas aí eu acabo intercalando com outras alternativas, que é isso que eu vou falar para vocês. O de $200, aí é um plano para realmente, se você é um heavy user e você vai fazer bastante uso e que isso faça sentido para você, é um plano que vai te dar muita folga. Então as pessoas aí que estão já naquela fase de investimento, tem capital para isso e o importante é o resultado, acabam indo para esse plano de $200. E é por isso que eu disse, isso vai muito do momento de cada um, da realidade de cada um e do objetivo de cada um. Agora, o que dá para fazer? Dá para intercalar. Então você pode seguir com o processo tanto com o Cloud Code ou com o Codex da OpenAI, que é uma outra CLI que tem um plano também de $20, que é bem mais generoso do que o plano de $20 da Anthropic. Então é um plano que dura muito mais, que te dá muito mais tokens comparando os de $20 dos dois. Então o que algumas pessoas fazem?
compram os 2 planos de $20. Utiliza para algumas coisas o Cloud, utiliza o Codex para outras coisas. Eu acho essa uma alternativa interessante. Se você tem os $100 e quer partir direto para o de $100 do Cloud Code, excelente. E outras combinações, se você pode ter o de $100 do Cloud e mais os $20 do Codex, vai te dar uma margem boa também. Ou seja, você pode jogar com isso. E aí você me pergunta, mas Alessandro, eu posso usar o Codex nesse projeto? Pode usar sim. Como eu falei, a gente na parte de especificação vai utilizar o Cloud Code, mas no decorrer do projeto eu posso mostrar também para vocês como funciona isso utilizando o Codex, por exemplo. Uma outra alternativa é também utilizar o CLI do Gemini. Eu particularmente não uso, tem pessoas que usam. Eu, das vezes que usei, não gostei muito do CLI do Gemini, é muito limitado ainda nesse momento. É claro que tende a melhorar, mas você pode usar também. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não precisam se prender exatamente a uma empresa ou outra. Vocês têm alternativa para isso. E como eu falei, você tem que pegar e fazer um pacote, adequar a sua realidade ao seu objetivo. Quando usar um e quando usar o outro, se eu tenho os dois, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de ter os dois, o Cloud Code ou o Codex, o que usar para quê? Bom, pelas experiências que eu tive e que outras pessoas também já tiveram, que eu pude constatar aí no mercado, eu gosto de utilizar o Cloud Code, especificamente o Opus 4.6, para essa fase de planejamento, especificação e também tudo que envolve a parte criativa. Então, a parte do front-end, de UI e UX, eu gosto de utilizar mais o Cloud Code para isso. E utilizo para codificação o Sonnet 4.6, também da Anthropic. Ou seja, Opus para a parte de planejamento, especificação, para a parte criativa, e para codificar eu utilizo o Sonnet 4.6. Isso hoje, na gravação desse vídeo. Quando acabo os meus créditos no Cloud Code, eu continuo codificando no Codex. Então, utilizar o Codex ali com o modelo 5.4, se você tem uma boa especificação, vai estar muito tranquilo de codificar com ele também. Mas, de novo, pessoal, muitas vezes também é uma questão de escolha pessoal. Então, às vezes você gosta de um modelo ou de outro, da forma como o modelo responde, da forma como ele interage com você. Então você vai tendo essa percepção ao longo da prática. Quanto mais você interage com os modelos, você vai entender melhor como eles respondem a determinada tarefa. E vai ser exatamente igual utilizar o Cloud Code ou o Codex, por exemplo? Não. Nós temos ali estruturas, nós temos harness diferentes de um para o outro, a arquitetura é diferente, as possibilidades de interação com os agentes também é diferente. São coisas que a gente vai ver lá para frente. Então, dito isso, vamos partir para o nosso último ponto antes de colocar a mão na massa. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora das ferramentas que vocês vão precisar instalar aí na máquina de vocês para vocês conseguirem acompanhar aqui o processo. Então, primeira coisa, vocês vão ter que instalar aí o Git. Vocês já devem ter ouvido falar do Git. O Git é uma ferramenta de versionamento, de controle de versão. Então você tem a possibilidade de rastrear as mudanças nos seus documentos. E isso não é só para código, isso é para qualquer tipo de arquivo, seja uma imagem, seja um documento. Você pode versionar qualquer coisa através do Git. Muita gente confunde aí o Git com o GitHub, que a gente já vai falar já já. Mas o Git ele roda local na sua máquina, tá? Então você não precisa da internet para você ter o Git rodando aí no seu projeto. Então a instalação aí é bem tranquila. Se você ainda não tem instalado, você vai aí no site do Git e instala o Git. Se você já tem Mac, se você usa Mac, como eu utilizo aqui, o Git ele já vem pré-instalado no Mac. Você não vai nem precisar instalar. No Windows, caso você nunca instalou, você vai precisar instalar, mas o processo é muito tranquilo. Para qualquer uma dessas ferramentas que a gente vai estar falando aqui, caso você tenha dificuldade, vocês vão encontrar aí diversos vídeos, diversos tutoriais no YouTube que vai ensinar vocês a instalar essas aplicações. Mas eu acredito que não vai ter problema nenhum se você precisar instalar, porque é muito fácil de instalar todas elas. Então, instalem o Git se vocês ainda não têm. Vocês vão precisar também criar uma conta no GitHub. Então, o GitHub, como eu estava falando, muita gente confunde o Git com o GitHub, mas são duas coisas diferentes. O GitHub é uma plataforma web que hospeda repositórios Git na nuvem. Então, o repositório que você tem local criado com o Git, você sobe ele para a nuvem e hospeda esse repositório no GitHub. Além disso, o GitHub ele implementa em uma camada social colaborativa, então você pode aí ter projetos, como a gente tem basicamente todos os projetos open source, eles estão hoje no GitHub e você pode colaborar diretamente nesses projetos. Então, se você ainda não tem, cria aí uma conta no GitHub. Estão fazendo aqui uma divulgação
muito massiva aí do GitHub Copilot, o Copilot que é a ferramenta de codificação agêntica da Microsoft. Eu utilizo o Copilot no meu dia a dia, na empresa onde eu trabalho, e eu posso dizer aí que o Copilot vem evoluindo bastante, ainda está atrás do Cloud Code e do Codex, mas vem tendo aí avanços significativos. A Microsoft vem correndo muito atrás aí com o GitHub Copilot. Uma outra coisa que vocês vão ter que instalar na máquina de vocês é o Node.js. Nós vamos aí precisar do Node tanto para utilizar o npx que vem junto com ele para fazer instalações de pacotes, como também para usar o npm que vem junto com o Node também para rodar as aplicações e outras coisas que nós vamos precisar também. Então instalem aí o Node na máquina de vocês. E uma outra coisa que nós vamos precisar também é que você crie uma conta no Supabase. O Supabase é a ferramenta que nós vamos utilizar como back-end banco de dados da nossa aplicação. É uma ferramenta, um SaaS que se popularizou bastante aí nos últimos tempos com o advento da IA. Eles vieram aí ao longo dos últimos tempos incrementando a ferramenta com diversas funcionalidades muito interessantes. Eles possuem aí um free tier bastante generoso, então dá para a gente fazer muita coisa com o Supabase de forma gratuita. Então criem aí a conta de vocês no Supabase. Para quem não sabe, o banco de dados utilizado pelo Supabase é o Postgres, um banco de dados que é open source, mas muito robusto. Eu gosto muito de trabalhar com o Postgres nos meus projetos. Então criem aí a conta de vocês no Supabase. Nessa primeira fase do projeto, nós não vamos usar o Supabase em si, mas nós já vamos deixar tudo configurado lá para frente quando a gente precisar do Supabase, tá bom? Então criem a conta de vocês aí. E por último, o Cloud Code. Vocês vão precisar instalar o Cloud Code aí na máquina de vocês. Vocês vão precisar aí da assinatura Pro, no mínimo da assinatura Pro, para rodar o Cloud Code. Para instalar o Cloud Code também não tem mistério nenhum. Se você usa Mac ou Linux, o comando é esse daqui. Se você usa o Windows, o comando é esse daqui. E como eu falei para vocês, alguma dificuldade, vocês podem procurar aí no YouTube, que certamente encontrarão vários tutoriais ensinando a instalar o Cloud Code. E eu estou fazendo dessa forma, pessoal, para a gente não precisar que eu instalar com vocês cada uma dessas ferramentas, porque a gente ia acabar perdendo muito tempo aí e a gente não precisa disso. Você tem a possibilidade de pausar o vídeo, instalar essas ferramentas e depois voltar para esse ponto aqui. Eu acho que assim fica mais dinâmico. E pessoal, eu já ia esquecendo aqui de falar para vocês para instalar também o Antigravity, que é essa ideia do Google, porque uma hora ou outra a gente vai precisar ver alguma coisa do código, a gente vai precisar ver um arquivo Markdown. Inclusive, eu utilizava muito o Visual Studio Code antes do lançamento do Antigravity, mas agora eu passei a usar só o Antigravity e uso muito pouco, porque na verdade eles são muito parecidos. O Antigravity nasceu a partir do Visual Studio Code, ele é um fork na verdade, então eles são compatíveis, os plugins que rodam em um roda no outro. Então instalem aí também, porque a gente vai precisar em alguns momentos, tá bom? E aí pessoal, como vai funcionar? Eu vou aqui seguir com o projeto num passo a passo real. O que vai acontecer é que, na medida que a gente for interagindo com o terminal, com os agentes, o tempo de interação com a gente, onde a gente vai dar o prompt ou a gente vai responder, essa parte eu vou cortar para o vídeo ficar dinâmico e a gente não precisa ficar esperando a resposta do agente. Mas o andamento do projeto ele vai ser na sequência, passo a passo, sem pular nada, tá bom? O projeto até o final eu não vou saber dizer para vocês exatamente quantos vídeos ele vai ter. Como é um projeto didático, a gente não vai entrar em alguns detalhes não necessários, porque o meu objetivo aqui com vocês é passar pelo processo, que vocês entendam o conceito. Isso também vai servir para agilizar um pouco e dar mais dinamismo aqui ao nosso processo, tá bom? Uma outra coisa, como eu já falei, eu utilizo aqui o Mac, então se vocês usam o Windows, vai ser praticamente a mesma coisa. Eu uso aqui o iTerm, que é aquela aplicação de terminal alternativa do Mac. Você pode usar aí o seu próprio terminal do Mac, ou você pode também utilizar o iTerm se você quiser. E no Windows você usa o terminal direto do Windows, então só para a gente nivelar aí essa parte de utilização do terminal, tá bom? Então pessoal, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu iTerm, eu vou colocar numa resolução aqui maior para ficar melhor para vocês, apesar de eu não gostar muito dessa resolução, mas eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem aí, porque a gente vai usar muito a tela do terminal, então eu vou deixar assim. Então agora pessoal, a gente vai instalar o AIOX, tá bom? Então qual seria aí a melhor forma de instalar o AIOX? Muita gente tem essa dúvida. A melhor forma de você instalar o AIOX é dentro da pasta do seu projeto, para você isolar aquela versão ali do framework que vai trabalhar junto com o seu projeto numa mesma pasta.
Então, sempre que vocês criarem um projeto novo, isso acontece não só com o AIOX, mas com a maioria dos outros frameworks, vocês sempre instalem dentro da pasta do projeto, tá bom? Eu vou criar uma pasta aqui com o terminal, mas você pode criar essa pasta aí com o Windows Explorer ou mesmo com o Finder, tá bom? Eu vou criar aqui no terminal. Então vou dar o nome dessa pasta de YouTube Biolink. Vou entrar nela. Então, uma vez estando dentro da pasta do projeto, vamos instalar aí o AIOX. Para instalar o AIOX, nós vamos usar o seguinte comando: npx aiox-core latest, para a gente instalar a última versão, espaço install, tá bom? Não esqueçam que nós estamos dentro da pasta do projeto. Vou dar o Enter aqui e ele vai começar a instalação. Então aqui ele pergunta se eu quero continuar. Aqui ele vai me perguntar qual é a língua. Eu vou usar aqui o português, tá bom? Quando uma IA gera código para você, qual dessas opções te descreve melhor? Eu vou usar aqui o modo assistido, já que a ideia aqui é a gente fazer passo a passo. Então vou escolher modo assistido. E aqui ele pergunta que tipo de projeto nós estamos configurando. Greenfield seria um projeto novo, partindo do zero. E Brownfield, um projeto já existente. Então talvez em uma outra oportunidade a gente faça isso também a partir de um projeto já existente, ou seja, como é que a gente encaixa um framework SDD dentro de um projeto que já está rodando, que já está pronto ali, que é um pouco diferente do que partir para um projeto do zero. Então, eu vou escolher aqui Greenfield. Ele pergunta qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. Veja que ele dá mais de uma opção. Já está escolhido aqui Cloud Code e Codex. Eu vou deixar as duas marcadas. Se você quiser marcar alguma outra, basta marcar com a barra de espaço. Então aqui eu vou dar Enter. E aqui ele pergunta qual é a stack que nós vamos utilizar no projeto. Para esse projeto eu diria que é muito pertinente a gente usar aí o Next.js, já que a gente está falando de uma aplicação que é muito mais front-end, em conjunto aí com o Tailwind, que vai ser uma boa opção. Inclusive, falando um pouco dessa stack, essa stack é uma das stacks preferidas da IA, talvez porque o React venha se popularizando muito ao longo dos anos, e talvez o próprio treinamento que as IAs receberam tinha muito React. Então acabou que se hoje a gente pudesse definir uma linguagem meio que padrão para as IAs em termos de front-end, seria o React. E quando você quer algo a mais, um pouco mais robusto, com suporte a SSR, a controle de rotas, você utiliza aí o Next.js, que faz todo sentido. Então eu vou escolher aqui Next.js React. Ele está instalando. Aqui ele pergunta qual é a versão do AIOX que nós vamos utilizar. Vamos utilizar aí a versão Community, a versão Free. Vou dar Enter aqui. E pronto, está aí o AIOX instalado neste projeto. Ele diz aqui quais foram os arquivos criados, no relatório que ele dá. Então, uma vez instalado o AIOX, nós vamos entrar no Cloud Code. Então aqui eu vou digitar o comando para entrar no Cloud. Vejam que eu vou utilizar aqui o comando skip permissions. Ele serve para que o Cloud não fique fazendo muitas perguntas ali em tudo que ele vai fazer. Eu gosto de trabalhar com ele assim, mas se você for fazer isso, tenha ciência de que você fazendo isso, você dá todas as permissões para o Cloud fazer, apagar arquivos, fazer o que ele quiser sem pedir as suas permissões, tá bom? Então, se você for usar, usem sabendo disso. Então, vou dar Enter aqui para a gente entrar no Cloud. Então estamos aqui dentro do Cloud Code, dentro da pasta do projeto. Eu vou partir da premissa aqui que você já tem alguma familiaridade com o Cloud Code. Eu aqui não vou estar abordando nada em relação ao Cloud Code, a não ser algumas dicas ao longo do processo que eu vou estar passando para vocês. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo só falando sobre Cloud Code, coloquem aí nos comentários que vocês gostariam que eu fizesse esse vídeo, que eu posso preparar esse vídeo para vocês, tá bom? Nós vamos interagir com os agentes do AIOX através da barra, da slash, tá bom? Veja que quando eu dou slash, já aparece ali AIOX Agents e o nome do agente. Para quem assistiu o vídeo de SDD, vai lembrar que eu falei desses agentes. Então veja, se eu digitar aqui AIOX, ele vai filtrar todos os agentes disponíveis aí para o AIOX. Se eu navegar aqui,
vocês vão ver que eu tenho o AIOX Master, ele é hierarquicamente o que está no topo. Em alguns momentos nós vamos interagir com ele, mas agora eu quero deixar já o ambiente todo configurado para a gente, tá? Para a gente já partir com tudo configurado e não precisar ficar configurando o ambiente numa fase mais para frente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nós vamos carregar o agente DevOps. Para carregar o agente é só teclar Enter uma vez que o agente está selecionado. Então, vou carregar aqui o DevOps. Veja que quando ele carrega o agente, ele já lista quais os comandos avaliados para este agente. Então, nós invocamos o agente através da barra /command e uma vez carregado o agente, nós temos todos esses comandos para interagir com ele. Para todo agente do AIOX, nós temos um comando chamado help, que se você digitar no prompt aqui, ele vai listar todos os comandos disponíveis aí para este agente, tá bom? Então sempre que você precisar saber o que tem disponível para um agente, você digita *help, que ele vai listar para você. Veja que ele listou todos os comandos, inclusive me deu uma mensagem aqui do contexto atual do projeto. Então ele coloca aqui, projeto Greenfield sem repositório Git, recomendado começar com Environment Bootstrap para inicializar Git, Remote GitHub e CI/CD. Então é exatamente isso que a gente vai fazer para configurar o nosso ambiente. Então eu vou digitar o comando aqui, mas tem uma coisa importante. A minha máquina aqui, o meu computador aqui no momento, eu já tenho muitas das ferramentas instaladas. Então pode ser que no seu caso aí, esse processo ele venha a ser um pouco diferente do meu que eu vou mostrar para vocês agora, porque como eu já tenho todas as ferramentas instaladas, ele vai fazer basicamente um check, mas com vocês que vão estar instalando pela primeira vez, ele vai solicitar algumas coisas aí, mas não tem mistério, é só você seguir o passo a passo que ele pedir, que vocês vão conseguir fazer numa boa, tá bom? Então eu vou digitar esse comando aqui, vou copiar aqui e vou colar o comando aqui, e vamos ver. Então veja só, pessoal, ele fez o check que eu falei que ele ia fazer. Ele já viu aqui, ó, que eu já tenho o Git instalado, que eu já tenho o CLI do GitHub instalado. Isso é uma coisa que ele vai pedir para vocês, ou seja, você vai precisar daquela conta que eu pedi para você criar do GitHub, e aí você vai seguir o passo a passo para que ele instale o CLI do GitHub, que isso vai facilitar muito o processo, e autentique também com a sua conta. Então basta você seguir o passo a passo que ele vai autenticar com a sua conta criada. Então ele já verificou aqui também que eu tenho o Node instalado, que eu tenho o NPM, que eu tenho o PNNPM. Aqui ele não deixou claro, mas eu imagino que ele esteja dizendo que eu tenho o CLI do Supabase também instalado, porque eu não tenho o Supabase local instalado aqui na minha máquina. Você não precisa para isso, a não ser em algumas situações que você queira um banco local, mas não vai ser o caso do nosso projeto. E ele disse que ele não encontrou o Docker, eu não preciso do Docker também instalado, nem o CLI do Wayway, nem CodeRabbit, nem BAM. Então eu não preciso disso agora. Então no caso de vocês podem se basear por essa lista, tá bom? Git, o CLI do GitHub, o Node instalado e o CLI do Supabase é suficiente para o que a gente vai precisar para o nosso projeto, tá bom? Então, rolando aqui para baixo, vejam que ele vai dizer aqui, ó, como proceder com as tools ausentes. Eu não quero fazer isso, eu não vou instalar mais nada, mas ele dá o caminho das pedras aqui, como ele vai dar para vocês instalarem tudo que precisa. E aqui ele vai fazer uma coisa que a gente vai precisar, que é criar o nosso repositório no GitHub. Então aqui ele já está sugerindo que o meu repositório lá no GitHub se chama YouTube Biolink, que foi o mesmo nome da pasta que eu criei o projeto. O GitHub Owner, ele já está pegando aqui a conta que eu estou logado, pergunta se vai ser um repositório público ou privado e uma descrição curta. Aqui ele já detectou que já existe o agents.md, esse arquivo ele foi criado quando a gente instalou o AIOX, que já existem os arquivos .env, são os arquivos que vão armazenar aí as nossas chaves, as nossas variáveis de ambiente, a gente vai falar isso lá para frente, e as pastas do AIOX Core e a pasta do Cloud. Então o AIOX instalou tudo isso. Então ele me pergunta também se eu quero preservar tudo e apenas criar gitignore. O gitignore é um arquivo que eu posso excluir os arquivos que vão ser rastreados. Então, por exemplo, arquivos como o .env, que geralmente nós temos dados sensíveis como as chaves de API que nós vamos utilizar para acessar APIs de LLMs e outros serviços. Então, esse é um tipo de arquivo que ele fica registrado no gitignore para que o Git não rastreie as mudanças desse arquivo e que esse arquivo nem suba
para o GitHub quando a gente sincronizar o projeto. E colocou outros arquivos aqui, ou seja, ele está me perguntando se eu quero preservar tudo isso e apenas criar esses outros arquivos aqui, que é o que ele recomenda, ou sobrescrever conforme o template do task. Ele também diz que o Docker não está instalado, eu não quero instalar o Docker agora, e pediu para eu responder as questões nesse formato aqui, ou em texto livre. E aí, pessoal, para quem não está acostumado com os termos técnicos, pode estranhar um pouco, porque a gente vai falar de muito termo técnico, mas não se assuste com isso. Aos poucos você vai pegando familiaridade com esses termos, a gente vai estar falando sempre. Eu não vou estar nesse momento parando para explicar cada um desses termos, senão a gente ia perder muito tempo aqui, mas ao longo da nossa jornada, na medida que eles forem aparecendo, eu vou estar explicando de forma gradativa, tá bom? Por exemplo, nós falamos aí sobre Docker. Nesse momento, você não precisa entender o que é Docker, tá bom? Caso a gente utilize o Docker em algum outro projeto, certamente eu vou falar mais sobre o Docker para que você entenda. Então, nesse caso aqui, só para lembrar quais foram as questões, instalações de tools faltantes. Eu vou, na pergunta 1, eu vou dar skip, eu vou escolher a 4, então eu vou digitar 1 igual a 4. Então, a 2 eu vou colocar exatamente como ele me sugeriu, Alessandro Varela, barra. Vou colocar entre parênteses porque ele vai entender, sem descrição. Na pergunta 3 eu vou colocar 3 igual a A, ou seja, eu vou pedir para ele preservar e apenas criar os outros arquivos. E para o Docker eu vou dizer skip, para ele pular essa etapa do Docker, tá bom? E vou dar o Enter. Então ele está fazendo aí, executando os passos. Veja que ele está inicializando o Git, já está fazendo o primeiro commit. Bom, pessoal, eu adiantei aqui, como eu já falei para vocês, essas partes que ele faz o passo a passo, eu não vou estar esperando, eu vou estar cortando essas partes para que o vídeo fique mais dinâmico, tá bom? Então vejam, ele deu aqui o relatório final, dizendo o que ele fez em relação ao ambiente. Então ele disse aqui, ó, versões do Git, tudo que está instalado. Vejam que ele já fez um push do repositório. E aí o que seria isso, pessoal? Lembram que eu falei para vocês que o GitHub ele é uma aplicação na nuvem que ele hospeda repositórios Git? Então foi isso que foi feito. Uma vez que os meus arquivos criados pela instalação, nesse momento nós só temos a instalação do EALX aqui. E o EALX já criou alguns arquivos na instalação dentro da pasta do projeto. Então o agente DevOps criou o repositório lá na nuvem, ou seja, ele foi lá no GitHub, criou o repositório, ele fez um commit. Então, o que seria o commit? O commit seria como se fosse tirar uma foto do seu projeto e congelar o seu projeto ali naquele ponto. Lembram que eu falei que o Git rastreia seus arquivos e você pode fazer versionamento? Então, na medida que você está fazendo alterações nos seus arquivos, essas alterações estão sendo registradas pelo Git. Então, uma vez que você terminou de fazer essas alterações e quer marcar um novo ponto de congelamento daquela versão, quando você faz o commit, você está marcando um outro ponto ali na linha do tempo, onde você pode retornar neste mesmo ponto no momento que você quiser. Git e GitHub é um assunto muito extenso, pessoal. A quantidade de comandos, a quantidade de recursos do Git é imensa. Então a gente poderia dar um curso inteiro aqui só falando de Git e de GitHub. Se vocês quiserem que eu faça também um vídeo só falando de Git e GitHub, coloquem aí nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo bem específico sem a gente perder o foco no que a gente está fazendo no momento aqui. Então, voltando aqui, nós já temos o nosso primeiro commit feito. E um outro comando do Git é o comando push, ou seja, uma vez que eu faço o commit, se eu quiser subir as alterações para a nuvem, para o meu repositório remoto que está lá no GitHub, eu faço um push. Então nós estamos empurrando para a nuvem o nosso projeto que estava local. E nesse momento nós temos aí os dois projetos sincronizados. Nós temos o projeto rodando na nossa máquina local e nós temos o projeto no GitHub, os mesmos arquivos, com exceção dos arquivos que estão no Gitignore, porque esses não sobem para o GitHub por segurança. Então imagine que um arquivo .env, como a gente já falou, que tem dados sensíveis, não pode subir para o GitHub e ficar disponível um repositório público, porque isso daria acesso a qualquer pessoa. Por isso que é muito importante você saber que arquivos sensíveis não pode subir para o GitHub, ele tem que ficar local na sua máquina e para isso a gente utiliza o Gitignore. Nesse caso aqui, o agente DevOps já configurou tudo para a gente.
Inclusive fez o commit e já fez o push. No mundo tradicional sem IA, nós faríamos todos esses comandos na mão, utilizando uma IDE que facilita um pouco. Mas nesse caso aqui, já está tudo sendo feito pela própria IA. Então vejam como isso facilita muito o processo. Então ele colocou Git inicializado, ou seja, o repositório local inicializado. Ele criou o repositório privado lá no GitHub e fez o push dos arquivos. Então ele sincronizou. Então nesse ponto aqui nós já temos o nosso ambiente configurado. Como eu falei para vocês, provavelmente vocês vão ter que dar alguns passos a mais para ter esse ambiente configurado, porque vocês vão estar instalando tudo da primeira vez. E agora vamos falar rapidamente sobre uma coisa que é em relação aos modelos que nós vamos usar aqui no Cloud, tá bom? Acabou passando em branco quando eu entrei aqui no Cloud da primeira vez, mas se vocês notaram, ele já abriu para mim aqui no Opus 4.6, ou seja, esse era o último modelo que estava conectado quando eu saí e entrei novamente no Cloud. Então, como eu falei para vocês, essa fase de planejamento eu prefiro utilizar o Opus 4.6. Então, se você quiser trocar os modelos no Cloud, é simplesmente você digitar barra e digita aqui Model. Seleciona aqui e aqui ele vai te mostrar a lista de modelos. Então vejam que aqui eu tenho o Opus e eu tenho o Sonnet 4.6 com a janela de contexto com 1 milhão de tokens. Se nós olharmos nessa ordem do 1 ao 4, a gente tem o modelo mais inteligente para o modelo menos inteligente, que seria o Haiku. Então, como eu falei para vocês, para toda a fase de planejamento, eu gosto de utilizar o Opus 4.6. Para codificação, eu utilizo o Sonnet 4.6. Essa outra opção do Sonnet com 1 milhão de tokens no contexto é exatamente o mesmo modelo que nós temos aqui na posição 2, com uma diferença. Com essa janela de contexto maior de 1 milhão, você vai pagar custo extra. Veja aqui que ele está falando aqui, ó, extra usage 3/15 por 1 milhão de tokens. Você não precisa usar essa opção. Você pode, e eu aconselho você usar o Sonnet normal com uma janela de contexto menor. Nós vamos estar administrando bem esse contexto e a gente não vai ter problemas de trabalhar num contexto menor. E já que a gente tocou nesse assunto de contexto, falando rapidamente do que é o contexto, imagine que o modelo ele tem uma memória daquela sessão. Então o que é uma sessão? Quando eu entrei no Cloud e ele abriu o Cloud Code para mim, ele iniciou uma nova sessão. A partir desse momento, tudo que a gente for interagindo com o modelo vai ficando na memória dessa sessão. Ou seja, pedi uma tarefa, fiz um prompt, ele vai me devolver, fiz outro prompt, tudo isso está ficando nessa memória. Só que essa memória tem um limite. E o nome desse limite, o nome dessa memória é contexto. E aí o que acontece se a gente ultrapassar o limite dessa janela de contexto? Ou seja, se a minha sessão está sendo tão grande que eu extrapolei essa janela de contexto. A IA, o modelo, ele vai começar a esquecer aquilo que extrapolou. Então imagine que aquilo que a gente falou lá no início da sessão, na medida que a gente vai lotando esse contexto e esse contexto vai crescendo, se eu ultrapasso o limite desse contexto, aquilo que ultrapassou, a IA não vai lembrar mais daquilo. E é por isso que é essencial que a gente administre bem esse contexto. Porque a qualidade da resposta, a qualidade do código vai ser diretamente relacionada ao que a IA tem no contexto. Então imagina, se você pediu algo lá no início, você ainda está executando aquela tarefa, ainda não terminou, e a IA esqueceu daquilo que você tinha pedido lá no início. Isso é uma das coisas que faz a IA alucinar. Ou seja, ela começa a te dar respostas baseadas só naquilo que ela tem no contexto dela, porque o resto ela esqueceu. E isso é muitas das causas que nós vemos acontecer com o Vibe Code, que foi o que a gente falou no vídeo de SDD. Então, por isso que é fundamental que a gente entenda isso, porque isso vai fazer toda a diferença no final. Ainda mais que nós estamos trabalhando com frameworks. Então, os frameworks, eles fazem constante injeção de prompts, constante injeções de contexto. Muitas vezes somos nós mesmos que precisamos gerenciar isso. Mas não se preocupe, isso é uma coisa que vai ficar cada vez mais comum, vai acabar ficando natural quando a gente criar essa consciência, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou deixar selecionado o Opus 4.6 como o nosso modelo. Ok? Agora que a gente terminou de fazer a configuração do ambiente, nós vamos iniciar a nossa especificação. Então quero passar rápido com vocês aqui na sequência do processo que vai ser feita a especificação. Esse fluxo vai servir para qualquer projeto que você vai iniciar. Então, para esse projeto, nós vamos assumir que nós não temos nada, nós só temos uma vaga ideia do que vai ser o projeto, que é uma aplicação de gerenciamento de links parecida com o Linktree. Essa é a exata premissa que nós vamos partir. A primeira etapa vai ser a etapa de briefing. E nós vamos fazer o briefing
utilizando o agente analyst. O briefing é o documento inicial, então a gente vai ali trocar uma ideia, literalmente isso, com o analista, informando o que vai ser o projeto, e a partir daí vai sendo colhido detalhes desse projeto até que a gente tenha o briefing, ou seja, a ideia moldada do que é o projeto. Em um nível conceitual muito alto, mas uma ideia de projeto já bem detalhada. O projeto já começa a ganhar uma forma a partir do briefing. Então, o produto gerado nessa fase de briefing, que será o documento de briefing, será a entrada da próxima etapa do processo, que é o PRD. O que é o PRD? É a sigla de Product Requirements Document. É um documento que descreve o que um produto ou uma funcionalidade deve fazer. O PRD ele define qual problema que vai ser resolvido, quem é afetado, o que o sistema deve fazer, e como o sucesso será medido. E uma vez finalizada essa fase do processo, ou seja, PRD pronto, o PRD serve de entrada para a próxima fase, que é a fase de arquitetura, onde toda a arquitetura do projeto vai ser definida. E uma vez estando pronto o PRD, ele serve de entrada para a próxima fase da spec, que será o front-end spec, ou seja, a especificação do nosso front-end. Isso no caso do nosso projeto, que tem um front-end que tem um peso muito grande. Se a gente estivesse falando de um projeto que é só back-end, certamente essa fase não estaria aqui. E para cada uma das fases, vocês podem ver qual é o agente que nós vamos utilizar. Então aqui para o briefing nós vamos usar o analista, aqui para o PRD o Product Manager e na especificação do front-end o agente de UX Design. E por que isso, pessoal? Porque a gente não tem nada de documento desse projeto. Se você já tivesse aí a ideia do projeto documentada, você poderia pular essa parte aqui do briefing e diretamente para o PRD. Ou se você já tem o PRD, você pode pular essa fase do PRD e partir para a arquitetura. Então o framework ele permite você avançar com a especificação da fase que você tiver. Alguns documentos aqui vão ser pré-requisitos para outra fase obrigatoriamente. Então, por exemplo, a gente não pode partir para a fase de desenvolvimento, que é a fase que vai vir posterior a isso aqui, sem ter um PRD. Isso aí o framework vai barrar a gente. Como nós vamos partir do zero, eu vou fazer desde o briefing até a especificação do front-end. Então vamos lá, vamos voltar para o terminal e começar a fase de briefing. Pessoal, olha só que legal que acabou de acontecer. Eu estava aqui no meio da gravação, eu tinha saído aqui do Cloud Code e entrei de novo, e olha só, para minha surpresa, o Opus ele atualizou, ele passou agora para a versão 4.7. Então nós vamos estar aqui estreando o Opus 4.7 nesse projeto. Eu dei uma pesquisada rápida para saber o que o mercado está falando. Parece que ele melhorou muito na questão de reasoning, trabalha melhor com tarefas mais longas e a visão também dele melhorou. Ele consegue ler agora imagens em melhores resolução do que o Opus 4.6. E pelo que eu li, isso pode ajudar inclusive na parte criativa, na parte de UI e UX, de front-end. Então, vamos ver aqui como ele vai se sair. Então, aproveitando, pessoal, que eu voltei a falar um pouco aqui sobre modelo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acabei esquecendo de falar quando nós falamos de modelos aqui. Então, se eu digitar aqui Model e trazer aqui os modelos, vejam, agora eu tenho o Opus 4.7, eu vou deixar. Mas uma coisa importante é que vocês saibam também, que é o effort, o thinking effort. O que quer dizer isso? Isso aqui é o quanto de esforço o modelo vai fazer no reasoning dele, no raciocínio, tá? Então aqui a gente determina se o modelo vai pensar mais ou ele vai pensar menos. Pelo que está aparecendo aqui, o default do Opus 4.7 é o Extra High, diferente do Opus 4.6, onde o Medium era o default. Então vamos deixar aqui o Extra High ativado para o Opus 4.7, mas caso você queira ajustar, basta você alterar com as setas para a direita e para a esquerda, o baixo, o médio, o high e o Extra High é o default. E a gente ainda tem o Max. O Max geralmente é utilizado para tarefa muito complexa e ele vai demorar mais a dar resposta e vai gastar mais tokens também. Quando a gente for usar o Sonnet para começar a codificar, eu vou dar uma outra dica interessante também. E agora nós vamos invocar o agente analista, seguindo lá com o nosso fluxo para a gente iniciar aí o briefing. E aí entra uma dica importante. Se lembra que nós falamos há pouco sobre contexto. Quando você troca de uma fase para outra, no caso, a gente acabou de fazer uma configuração e nós estamos entrando agora no início da especificação, trocando de um agente para outro, é interessante nós limparmos o contexto para começar de um contexto zerado. Então como é que a gente faz isso? A gente simplesmente dá aqui um clear, que a gente vai começar uma nova sessão com o contexto zerado. Uma outra dica, se vocês quiserem visualizar o contexto de vocês, vocês podem dar
Context, que ele vai mostrar aqui o que já tem no contexto dessa sessão. Então nós acabamos de reinicializar a sessão. Vejam, nós estamos aqui trabalhando com a janela de 1 milhão de contextos. Aqui ele dá graficamente o quanto ainda tem de espaço desse contexto a ser utilizado. E aqui ele dá um resumo por categoria do que está ocupando esse contexto. Então veja, só o System Prompt do modelo está ocupando aqui 8.5K de tokens. E aí ele tem outras coisas como System Tools, arquivo de memórias, skills. Então tudo isso vai acumulando dentro do contexto, tá bom? Só para mostrar a vocês que é possível vocês visualizarem o contexto da sua sessão dessa forma. Então vamos lá, sessão iniciada do zero. Uma coisa legal do AIOX é que ele tem uma boa persistência de cada fase do desenvolvimento. Isso permite a gente ter o acompanhamento do projeto a qualquer momento. Então vejam, eu saí e entrei de novo no Cloud Code, agora eu não estou com nenhum agente carregado e eu vou carregar agora o analista. Então eu aqui dou /analyst e vou carregar ele aqui. Vamos ver como ele vai reagir aí quando eu carregar o analista. Veja bem, toda vez que eu carrego um agente, ele dá aqui o status do projeto. Então ele já disse aqui, ó, repositório Git inicializado em main, ou seja, a branch que a gente está utilizando é a branch main no Git. Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes do que significa isso. O último commit, que foi o agente DevOps que fez, ele fez o commit inicial, ou seja, nós temos o retrato inicial do projeto, que foi só com os arquivos de instalação, e nós não temos ainda nenhuma stories, ou seja, nós não começamos ainda nenhum desenvolvimento desse projeto. Nós estamos na fase inicial. Um pequeno relatório aí sobre o projeto. Ele até dá aqui alguns comandos que estão disponíveis para esse agente, e ele sugere aqui um brainstorm. Então, a gente, se quiser partir do início, a gente pode partir para essa fase de brainstorm, que você vai começar a trocar uma ideia com o agente, com o analista, sobre o seu projeto. E ele vai utilizar esse brainstorm para o briefing. Então veja, que é um processo de encadeamento. Então se eu pedir aqui o help, só para a gente ver os comandos disponíveis que a gente tem para o agente analista, nós vamos ver aqui que nós temos esses comandos aqui para o analista. É que a tela está grande, eu vou ter que voltar aqui. Mas vejam, nós temos aqui como criar o documento de projeto, o brief, nós temos criar uma análise de pesquisa do mercado, criar análise competitiva, gerar prompt para pesquisa aprofundada. Ou seja, se nós quiséssemos aqui partir para qualquer uma dessas fases aqui, nós temos todos esses comandos para utilizar se eu quero aprofundar a pesquisa do meu projeto. E aí nós temos outros comandos também, se você quiser fazer um brainstorm, você pode fazer, ou uma sessão de elicitação avançada, e aqui outros comandos também disponíveis para outros propósitos. Então veja que o analista, ele é um agente preparado para negócio, para falar do negócio em si. Então isso está bem claro aí, inclusive nos comandos disponíveis para o analista, tá bom? Então o que nós vamos fazer é criar o briefing. Então eu vou utilizar esse comando aqui, que é create project brief. Então eu vou pegar aqui, vou copiar e vou colar aqui. Agora ele vai carregar esse comando e ele vai começar a conduzir a gente para esse processo de briefing. Então veja bem, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho só para a gente ler o que ele falou aqui. Eu estou tendo que voltar porque como a tela eu botei muito grande para que vocês fiquem numa visualização melhor, ele está cabendo pouco texto aqui na janela. Então aqui ele colocou logo aqui de cara, dizendo que este template vai guiar a criação de um Project Brief abrangente, que servirá como entrada fundacional para o desenvolvimento do produto, beleza? Então é isso que a gente está querendo. Então a preparação, ele está dizendo aqui, o projeto YouTube BuildLink é Greenfield, ou seja, não tem código, vamos construir o briefing do zero. Então ele diz aqui, escolha como deseja conduzir esta sessão. Modo interativo ou YOLO Mode. Então aqui é uma boa hora para a gente falar sobre o que é o modo YOLO, o YOLO Mode. YOLO é a sigla de You Only Live Once. Na tradução seria algo como você só vive uma vez. É um termo bem interessante que foi popularizado aí ao longo do tempo quando se trata de alguma coisa arriscada. Aqui no nosso contexto nós poderíamos dizer que esse é o modo autônomo dos agentes, ou seja, a gente dá liberdade para eles trabalharem livremente sem human in the loop, que é outro termo muito utilizado na IA, que seria toda vez que a IA precisa tomar uma decisão, ela pergunta a você como ela tem que tomar essa decisão. Então seria o modo assistido. O modo YOLO é um modo completamente autônomo, nós estamos dando autonomia total para que a IA siga com o processo. Isso vai ajudar muito a acelerar o nosso processo, principalmente falando do nosso projeto aqui, que é um projeto didático. Muitas vezes eu vou deixar aqui no modo YOLO para acelerar o processo, mas fique entendido aí o que é o modo YOLO, porque nós vamos usar muito esse termo daqui para frente.
diferente, tá bom? Então veja, ele diz aqui que no modo Interactive Mode, trabalhamos cada sessão colaborativamente, ou seja, nós e ele, com elicitação e refinamentos passo a passo, recomendado. E no modo YOLO, ele diz, eu gero um draft completo, baseado em um contexto mínimo e depois refinamos junto. Aqui nós vamos começar pelo modo interativo. Aí ele coloca, para calibrar a sessão, me conte. Você já tem algum artefato prévio, brainstorm, market research, notas soltas, concorrentes mapeados, ou estamos partindo de uma ideia inicial sem documentação ainda? Veja como o agente ele é bem detalhado nas perguntas. Contexto mínimo do projeto. Antes de entrarmos no sumário executivo, preciso entender o básico sobre o YouTube BioLink. Qual é o problema ou oportunidade que você quer atacar? Qual é o público-alvo? Criadores do YouTube, agências, fãs? O que é o produto em uma frase? Uma página de links otimizada para canais do YouTube? Então ele diz aqui como eu devo responder. Eu vou colocar aqui modo de execução interativo. Vou escrever em português mesmo. Vou colocar na resposta 2 que nós não temos nenhum input disponível, que nós estamos partindo de uma ideia inicial. E eu já vou dizer para ele qual é a ideia inicial. Então, modo de execução interativo, vou dizer... O projeto é um aplicativo de gerenciamento de links, então baseado no Linktree. E uma coisa que eu também acho importante que ele saiba, para ele direcionar bem para isso, para que a gente não entre em detalhes desnecessários, eu vou falar que esse é um projeto didático. Então eu vou colocar, este projeto tem um objetivo didático. Opa, errei aqui. Objetivo didático. Vamos ver o que ele vai responder. Então vamos lá. Ele botou ótimo. Interactive Mode ativado, ajuste importante no enquadramento com o objetivo didático, então foi bom, olha, a gente falar isso. O brief vai focar em aprendizado, mas entrega funcional, não em viabilidade comercial. Muito bom, porque a gente vai direto ao ponto que a gente ter um aplicativo funcional, e aí é claro, se vocês estão partindo para algo mais sério, para algo que vocês queiram realmente colocar em produção para você usar, ou mesmo pensando em algum size, caberia você dizer isso, que a condução pelo agente seria muito mais para esse objetivo. Então aqui ele colocou contexto capturado, app de gerenciamento de link, estilo Linktree, objetivo primário didático, aprendizado do projeto de estudo, modo interativo. Perguntas de calibração. Antes de redigir o sumário executivo, preciso fechar 4 pontos para o brief ficar coerente. 1. Nome do repositório versus escopo. O repositório se chama YouTube BioLink. É um BioLink genérico, como Linktree, qualquer nicho, ou tem um foco específico em criadores do YouTube. Exemplo, integração com canais, vídeos em destaque, métricas do YouTube. Porque ele viu ali que o nome tem YouTube, então ele está perguntando se há algo mais específico para o YouTube, que no caso não é. Eu dei o nome de YouTube até mesmo para eu saber que o projeto trata-se desse projeto do YouTube. Público didático, então este projeto serve para você aprender, ensinar outras pessoas. Você tem preferências de tecnologias, Next.js, Supabase, React mais Node, algo novo que queria experimentar, ou quer que eu sugira opções no momento de considerações técnicas. Escopo de aprendizado, o que você quer aprender ou praticar com este projeto. Exemplos, autenticação, autorização, banco de dados, front-end moderno, deploy, CI, CD, analytics e métricas, design system, outro. Responda os 4 pontos, pode ser curto e começamos pelo sumário executivo. Então, bora lá. Primeira coisa, eu vou dizer que o BioLink é um projeto genérico para qualquer nicho. É um projeto genérico para qualquer nicho. A outra pergunta é, o público didático. Eu vou colocar ensinar outras pessoas. Ensinar outras pessoas sobre a stack. Sim, eu já tenho a stack em mente. Eu vou colocar exatamente o exemplo que ele deu ali, por sinal. Vou colocar Next.js. Sim, nós vamos usar o Supabase como banco de dados. E no nosso caso, o Supabase, além do banco de dados, ele vai ser também o nosso Back-end as Service. Eu vou depois explicar para vocês o que significa isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Eu vou deixar assim. E a questão 4, escopo de aprendizado. Bom, eu vou dizer aqui que a autenticação nós vamos fazer com o Supabase, que isso vai facilitar muito o nosso trabalho, vai dar mais agilidade para a gente aqui. É um recurso que está incluso no free tier também do Supabase. Banco de dados IRLS,
RLS são as regras de segurança de acesso ao banco de dados, que o Supabase também provê essas regras. Sim, front-end moderno, SSR, que é o que o Next.js vai dar pra gente, componente, do jeito que ele colocou ali. Vejam que ele já está até sugerindo uma stack. Sim, deploy CI/CD. Então, o deploy CI/CD, só para vocês entenderem, é um deploy automatizado. O que quer dizer isso? Uma vez que nós fizermos o commit do nosso projeto em uma determinada branch, o deploy, ou seja, a atualização do sistema, ela vai ser feita automaticamente através de um pipeline que vai ser startado a partir da atualização da nossa branch. O que é o pipeline? É uma sequência de ações para que o deploy aconteça. É o que a gente precisa saber sobre isso nesse momento. Eu vou colocar aqui Analytics e métricas, mas a gente não vai aprofundar tanto nisso aqui, tá bom? Quando a gente entrar um pouco mais no detalhe, a gente vai dar aí o escopo do que a gente quer sobre métricas e analytics. Design System é outra coisa que eu não queria entrar a fundo, porque o projeto é didático. Mas mesmo assim eu vou colocar. Eu vou colocar aqui Design System. E vamos avançar com isso. Então vamos lá. O que ele respondeu aqui pra gente? Sumário executivo, draft, o rascunho. Produto, aplicação web didática de BioLink, agregador de links pessoal estilo Linktree, construída com Next.js Supabase, servindo como projeto de estudo público para ensinar desenvolvimento full stack moderno end-to-end. Problema, desenvolvedores de transição para stack modernas, Next.js e Backend as Service, carece de projetos tutorial que cubram um único produto real. O espectro completo, autenticação, RLS, SSR, Design System, Analytics e CI/CD. Foi o que a gente colocou lá, sem simplificações que escondem os desafios reais de produção. Mercado-alvo primário, aprendizes, desenvolvedores júnior pleno que querem aprender Next.js Supabase em um produto concreto. Secundário, usuários finais, criadores profissionais e qualquer pessoa que precise consolidar múltiplos links em uma página compartilhável. Então eu achei aí o escopo legal do público-alvo, vai servir aí para o nosso propósito. Proposta de valor-chave, um projeto open source de referência que funciona como produto real utilizável por qualquer nicho e como currículo prático, ensinando 6 pilares full stack: autenticação, banco de dados, SSR, CI/CD, Analytics, Design System, através de um caso de uso familiar, com um escopo bem delimitado. Escolha um caminho, select uma nova ou digite a pergunta feedback. Então vamos ver aqui o que a gente tem que responder. Então veja bem, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Então ele pergunta aqui como a gente quer seguir a partir desse ponto que nós estamos. Então, proceder para a próxima sessão, ou seja, eu simplesmente aceito o que ele já falou e passo adiante. Expandir sessão com detalhes mais específicos, ou seja, eu não fiquei satisfeito com o resumo que ele me deu ali, eu quero me aprofundar em algo a mais, então eu posso também aprofundar. Validar contra produtos similares bem-sucedidos, ou seja, ele já identificou aí que nós temos, além do Linktree, Beacons, Bento, ou seja, eu imagino que esses sejam outros softwares que têm o mesmo objetivo de gerenciamento de links. Stress test nas premissas com edge cases, ou seja, se a gente quisesse aí focar em teste de stress para testar se a aplicação vai aguentar aí um determinado número de acessos, explorar abordagens alternativas para a proposta de valor, analisar trade-offs de recursos, restrições, produto real versus tutorial puro, gerar estratégias de mitigação de risco, desafiar o escopo sob visão minimalista de MVP, brainstorm de possibilidades criativas de features. Ou seja, vejam o mar de possibilidades que a gente tem aqui para aprofundar no desenvolvimento dessa fase, desse documento. Vocês vão ver que para as próximas fases da criação do briefing, ele vai dar sempre essas opções, tá bom? Então, como eu falei a vocês, como esse aqui é um projeto didático, o meu objetivo aqui com vocês é passar pelo processo para que vocês entendam como funciona o projeto. Eu não vou me apegar a muitos detalhes aqui não. Mas se eu tivesse, por exemplo, desenvolvendo um projeto que vai para produção, que é alguma coisa comercial, certamente eu entraria em muitos detalhes aqui para enriquecer esse projeto, para que a gente começasse com a especificação do jeito que eu quero, ou seja, o projeto com todos os detalhes que ele precisa ter, o que não é o caso aqui. Então eu vou ser bem light nessa fase aqui de aceitar basicamente o que ele está me sugerindo para que a gente deixe aqui o processo mais dinâmico. Então aqui eu vou simplesmente responder número 1 para a gente passar para a próxima fase. Bom, beleza, ele terminou de responder aqui. Vou tentar até abrir um pouco mais essa janela para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Bom, aqui, estado atual e dores, o ensino de desenvolvimento full stack moderno vive num paradoxo, tutoriais são abundantes, mas fragmentados. Ou seja, pessoal,
pessoal, eu também vou passar isso aqui rápido, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é para vocês verem como o processo é bem criterioso. Ou seja, nós começamos com uma simples ideia e o agente aqui está entrando a fundo para desmiuçar toda essa ideia, para que a especificação seja bem detalhada. E olha que nós estamos só na fase de brief. Então eu vou passar aqui de forma mais rápida, não vou ler tudo isso aqui. Então veja pessoal, nós estamos aqui em um processo de várias fases. Então ele passou pelo sumário executivo, que é só a primeira parte do documento de briefing. Então aqui são todas as outras seções que o documento vai ter. Aqui, como o nosso caso é didático, agora eu vou dar uma acelerada no processo aqui para a gente deixar mais dinâmico. O que eu vou falar para o agente? Que eu quero que ele starte o YOLO Mode até o final do briefing. E no final a gente só vai revisar, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, siga em YOLO Mode até o final do brief. Ok? Então eu vou fazer isso para a gente ganhar velocidade aqui e não ficar um processo tão maçante, já que o objetivo aqui é só didático. Então pessoal, ele terminou aqui, ele demorou aí uns 3 ou 4 minutos para concluir o brief completo. Aqui ele deu que foi criado o arquivo brief.md, nós vamos olhar esse arquivo dentro da pasta Docs, ou seja, ele criou uma pasta Docs e o brief está lá. Vamos dar uma olhada como é que ficou esse documento. Para isso, nós vamos utilizar o Anti-Gravity. Como eu falei para vocês, em alguns momentos a gente vai precisar visualizar o conteúdo dos arquivos, então a gente vai visualizar como ficou esse arquivo aí do briefing. Então aqui eu abri o Anti-Gravity na pasta do projeto. Vejam que aqui a gente já consegue visualizar como está a estrutura do nosso projeto. Então isso aqui são arquivos que o AIOX gerou. Então ele criou essa pasta aqui Docs e aqui é onde ele vai guardar todos os documentos de requisito que estão sendo criados ao longo do processo aí da especificação. Nós temos aqui o documento gerado por ele, que foi o brief. Vamos abrir aqui. Veja, temos o documento aqui. E uma coisa legal, já nativa do Anti-Gravity, é que ele tem um preview de visualização de documentos Markdown. Hoje o formato Markdown está muito popular, então eu imagino que você já tenha aí lidado em algum momento com um arquivo Markdown. Mas caso você não saiba, um arquivo Markdown é um arquivo de texto puro com possibilidade de marcação para formatar esse documento quando eu renderizo esse documento. Mas a ideia foi que ele seja um documento legível mesmo não estando renderizado, diferente do HTML. Se você abre um HTML, você até consegue ler, mas não vai ser com a mesma legibilidade que você tem com o Markdown não renderizado. Os modelos entendem muito bem o formato Markdown. Então, se eu quisesse aqui visualizar esse documento renderizado, aqui no Anti-Gravity, basta eu dar o comando, no caso aqui do Mac, Shift Command V de Preview. Veja, ele renderiza aí o Markdown e fica muito melhor para a gente ler. Então aqui vamos dar uma passada rápido no brief, como ficou. Então sumário executivo, aplicação web didática, biolink, agregador, tudo que ele já colocou lá no sumário executivo, que inclusive a gente já tinha lido lá no início. Estado atual de dores, ensino de desenvolvimento full stack também. Ele já tinha falado isso, a gente já tinha lido lá. Urgência, porque agora. Conceito central, funcional e publicável, construído progressivamente, ok. Usando Next 15. Não sei porque ele definiu Next 15 aqui, ao invés do 16, que é a última versão do Next. Supabase servindo simultaneamente como produto real, currículo didático estruturado. Abordagem por pilar didático, autenticação, banco mais RLS, SSR componentes, CI/CD, Analytics, Design System. Referenciais chaves, integrado não fragmentado, código vai para a produção, commits com material didático, stories narráveis, open source mais reproduzível. Porque esta solução pode ter sucesso, visão de alto nível, então vou passando aqui, business, métrica de sucesso, aprendiz, conseguir subir versão local própria, usuário final, criar conta, configurar 5 links, login com e-mail Magic Link. Talvez a gente mude um pouco isso aqui. Ele colocou aqui OAuth Google, que é a gente logar com o Google. Também vou tirar isso, porque a gente não precisa para esse projeto aqui. Logout, middleware de proteção de rotas, ok. Dashboard autenticado, ok. CRUD de links, drag and drop para reordenar, ok. Página pública, importante. É o intuito do projeto funcionando dessa forma. How Level Security completa. Analytics básico. Contagem de cliques por link, perfeito. É isso que eu queria. Agregados diários, dashboard com totais por período. Beleza. Com esse Analytics básico, a gente pode seguir sem problema nenhum. Design System inicial, Design Tokens, tipografia, primitivos. Depois a gente vai cair um pouco mais a fundo do que é isso.
Pipeline CI/CD, migrations versionadas, beleza, isso faz todo sentido para que a gente tenha a evolução do banco de dados traqueada de forma replicável. Documentação, README com setup local, arquitetura do repo, convenções e guia de contribuição. Beleza, o escopo aqui está muito bom, só vou aqui trocar algumas coisas, só vou deixar um pouco mais básico a parte de autenticação aqui. Então ele coloca aqui, fora do escopo, temas customizáveis, cores personalizadas por usuário. Talvez a gente mude um pouco isso aqui. Eu queria que tivesse pelo menos uns 3 temas para o usuário escolher, então eu vou pedir para alterar isso também. Então vejam que ele aqui entendeu o objetivo do projeto, já que é um projeto didático, deixou muita coisa fora do escopo. Claro, se você fosse fazer um produto completo, se a sua intenção é um produto comercial, você colocaria tudo isso aqui dentro do escopo, para fazer um projeto bem completo. Então, pessoal, vejam que nós temos aqui um briefing muito bem detalhado, tá, pessoal? Então, nesse ponto aqui, o framework ajuda bastante. Então, aqui, o que nós vamos pedir para alterar? Eu vou pedir para deixar mais básica a autenticação só por e-mail. Então, vamos voltar lá no terminal. Então, eu vou falar aqui, alterações no briefing, que é o documento. Então, eu coloquei aqui, simplificar a autenticação apenas com e-mail. E vou colocar aqui a questão dos temas, que nós queremos 3 temas. 3 templates de temas. Deixa eu ver se seria isso. Ele colocou aqui temas customizáveis. Eu vou colocar aqui 3 temas customizáveis, tá bom? Vou botar aqui 3 temas customizáveis. Tá bom? Só isso que eu vou pedir para ele alterar no brief. Então aqui ele terminou, pessoal. Vamos ver aqui as alterações que ele fez. Então ele colocou aqui, autenticação simplificada somente e-mail, Magic Link, mas OAuth, somente e-mail via Magic Link. Ele não entendeu, na verdade eu não fui muito claro no que eu queria para ele, eu não quero via Magic Link, eu quero autenticação tradicional com e-mail e senha. Então eu vou ser mais específico aqui para ele alinhar essa parte da autenticação. E aí ele entendeu os 3 temas, Design System agora cita 3 temas pré-definíveis selecionáveis, MVP Core Filters, dashboard ganha seletor de temas, página pública renderiza com o tema escolhido. Beleza, então eu vou só aqui dizer que a autenticação com e-mail não é via Magic Link, é com e-mail e senha. Então eu coloquei aqui, não, a autenticação por e-mail não será via Magic Link, será com e-mail e senha. E eu vou dizer que a gente vai utilizar a autenticação do Supabase, tá bom? O Supabase vai dar essa funcionalidade pra gente. Beleza? Agora eu acho que ele entendeu aqui qual é a autenticação que eu estou querendo. Então ele colocou aqui antes e-mail, antes Magic Link, mudou para e-mail e senha. Sign up, login, verificação e reset. É exatamente isso que eu quero. Veja só como o processo é intuitivo. Então, terminamos o brief e quero passar para a próxima fase. Como eu interajo com o agente aqui? Exatamente com linguagem natural. Então, vou colocar aqui. Brief aprovado, e vamos supor que eu não soubesse qual seria a próxima fase. Eu posso perguntar para ele, brief aprovado, qual a próxima etapa? E vamos ver como ele vai responder. E aí ele colocou aqui, o brief está aprovado e cobre 6 pilares didáticos. O caminho canônico do workflow, Story Development Cycle, é brief feito, então diz aqui, ó, próxima fase, PRD, depois Epic, Stories, Dev, QA, Deploy. Então ele deixou aí bem claro quais serão as próximas fases. E aqui, ó, ele já está recomendando, ó, criar PRD recomendado, utilizar o agente PM, o Product Manager, caminho canônico. E aí ele ainda dá outras opções. Se eu quisesse ainda me aprofundar em outras coisas, então ele coloca aqui, ó, análise de competidores antes do PRD. Se quiser calibrar, filtros do MVP comparando com o Linktree Beacons Bento antes do PRD, pesquisa de mercado, se quiser validar a premissa da audiência, validar a arquitetura em paralelo. Ou seja, eu poderia, antes do PRD, me aprofundar em mais coisas nessa fase aqui. Então fica aí a dica para vocês, como eu já falei, se esse fosse um projeto que eu tivesse a intenção comercial, com certeza eu me aprofundaria nessas outras fases aqui, tá bom? E aqui ele fala, opção 1, fazer handoff para PM. Então o que seria um handoff, pessoal? Essa é uma palavra muito utilizada também no mercado. Handoff é quando você passa o produto final daquela fase para que outra pessoa dê continuidade. Nesse caso aqui, nós vamos passar a bola para o Product Manager. Então nós vamos fazer um handoff para o Product Manager. E aí ele sugere aqui, digite PM para ativar o Morgan, que é o Product Manager, e ele começará pelo Create Doc PRD, ou seja, é o comando para a criação do PRD. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou pedir para ele fazer
explicitamente o handoff para o PM. Por quê? Ele vai registrar melhor essa passagem. Isso é uma dica aqui do AIOX. Eu poderia fazer a chamada direto aqui do PM sem fazer o handoff explícito. O documento de brief já está persistido, ou seja, o brief vai ser a base para o PM, mas eu vou fazer o handoff para isso ficar registrado. Então como é que eu faço isso? Eu vou falar aqui para ele. Faça o handoff para o PM. E observem como ele vai fazer isso. Então, olha só, pessoal, vejam que interessante. Quando eu pedi para ele fazer o handoff explicitamente, ele criou um documento aqui, ó, dentro da pasta handoffs, contando a história do que tudo foi feito até agora. Então, além do documento de briefing, o PM vai ter como artefato também o documento de handoff. Então, isso enriquece ainda mais o contexto do PM. Então, aqui, ó, a gente pode ver handoff analyst para PM, ou seja, passou do analista para o PM pronto. Ele disse qual é o documento que foi criado de handoff e descreveu no handoff o que deve ser passado. Então, isso é muito benéfico, porque quando a gente carregar o PM, ele vai ler esse handoff antes dele executar qualquer coisa e vai tomar conhecimento exatamente da fase que está o projeto, para ele continuar a partir dali. Se eu desligasse, se eu saísse do Cloud Code aqui agora, desligasse o meu computador, voltasse uma outra hora, carregasse o Cloud Code na pasta do projeto e carregasse o PM, ele saberia de pronto exatamente da onde ele tem que recomeçar. Isso é bastante interessante, pessoal. O agente nunca vai perder a sequência do projeto, ele nunca vai entrar perdido ali. Então o que eu vou fazer agora antes de carregar o PM? Eu vou limpar o meu contexto. Veja, o meu contexto aqui, ele está 11%. Aí você vai me perguntar, mas por que limpar o contexto se ainda tem muito espaço no contexto? A gente está trabalhando aqui com um contexto de 1 milhão de tokens. Mas aí o que acontece, pessoal? Nós vamos mudar de agente. Quando a gente carregar o PM, todo o contexto do PM vai ser carregado. A personalidade do agente vai ser carregada. Então não é legal eu misturar o contexto que eu já tenho aqui com o analista e carregar no mesmo contexto com o PM. Isso pode até confundir o modelo de alguma forma. Por mais que eu esteja ali com tudo no contexto, isso pode confundir ele. E isso só acontece também porque nós estamos aqui utilizando o Cloud Code para assumir papéis diferentes de cada agente. E aí é importante que seja dito que essa não é a única forma de trabalhar. Hoje nós temos outras formas de trabalhar com subagentes e outras estratégias também para a gente proteger e isolar esse contexto. Mas a gente vai ver isso em outras oportunidades, tá bom? Então, eu vou aqui limpar o meu contexto, vou dar clear e vou chamar o PM, /PM. Então tá aqui. Vou carregar o PM. Pronto, carreguei o PM aqui, pessoal. E vamos voltar um pouquinho aqui para ver o que aconteceu quando eu carreguei o PM. Então ele colocou aqui Morgan Estrategista pronto, a role dele que é o Product Manager. Colocou aqui, ó, status do projeto. Repositório na branch main com o commit inicial. Diretório docs ainda não versionado. Aí, ó, ele já identificou, contém o briefing recém-aprovado. Então ele identificou o documento de briefing entregue pelo analista em 2026-04-16, que é hoje. Nenhuma história criada. Próximo passo lógico do ciclo é transformar o brief em PRD, ou seja, ele já sabe o que ele tem que fazer, tá bom? Então ele diz aqui, ó, comandos avaliados para ele, para esse agente, no caso o PM, digite guide para instruções, e aqui ele já sugere, que é utilizar o create PRD para a criação do PRD. Aí ele já está dizendo aqui, ó, perguntas em aberto que eu preciso resolver contigo antes e durante a elaboração do PRD. Idioma do material didático, repor self-contained ou com vídeos, blog acompanhantes, nível mínimo presumido do aprendiz, JS básico ou TS React, licença, timeline, alvo do MVP. Estima 8 a 12 semanas part-time. Ok, a gente vai responder essas perguntas. Aqui, vejam que ele atualizou o documento de handoff, ou seja, ele alterou para consumed true. Ou seja, a partir do momento que ele leu e consumiu o handoff, ele marca lá para ele que ele completou essa fase de ter recebido o handoff. Então ele coloca aqui, objetivo criar PRD do Biolink didático a partir do brief aprovado. Próxima ação, rodar o Create PRD, começando por resolver as 5 perguntas em aberto. Então eu vou rodar aqui o Create PRD, ele vai me fazer essas perguntas. Vou até copiar aqui o comando e colar aqui. Então vamos lá, pessoal. Ele colocou aqui, vamos na configuração da task, modo interativo. Ele já abriu o documento de PRD e está seguindo o template dele aqui do framework, tá bom?
Então aqui, ó, ele diz, antes de começar a sessão 1, preciso destravar as 5 perguntas em aberto. Então vamos resolver logo essa questão das 5 perguntas aqui, que ele está travado nisso. Idioma vai ser PTBR, então 1A. 2, formato de distribuição didática. Eu vou colocar A, repositório 100% self-contained, ou seja, o repo vai ter os docs, os stories, os commits como material. Não quero colocar série de vídeos, blog post, não quero nada disso, então 2A. 3, nível mínimo presumido do aprendiz. Eu estou imaginando que ele está levando em consideração a pessoa que está aprendendo, já que esse é um projeto didático. E ele já sugeriu aqui JS, JavaScript, mais TypeScript básico, mais React. E nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar o 3C, tá? Vou querer aqui TypeScript e React. No final das contas, isso aqui não vai nem influenciar muito no nosso processo aqui, no nosso projeto aqui. Então eu vou colocar 3C. A licença eu vou colocar MIT 4. E a timeline, eu não vou dar uma timeline aqui, tá? Eu vou dizer que é sem timeline, entrega por definition of done, não por data. O que seria definition of done? Significa que se nós cumprirmos todos os critérios de aceitação dos stories, é o que vai ser necessário para a gente ter o projeto finalizado, ou seja, não vamos aí dar uma previsão de tempo. Até porque nós vamos utilizar aqui os agentes. Na minha opinião, isso nem faz muito sentido aqui, tá bom? Então, na 5, vamos responder 5C. 5C. E vamos lá, ele vai começar o PRD. Então vamos lá, ele terminou aqui, vamos ver o que ele colocou aqui. Resumo das 5 escolhas, foi o que a gente já colocou. Colocou aqui os objetivos, publicar biolink funcional, ensinar 6 pilares full stack. Bom, beleza. Eu nem vou ler isso aqui agora, pessoal, porque como a gente vai dar uma revisada no final, eu não vou perder tempo lendo as seções aqui que ele colocar, tá bom? Eu só vou aqui. Então vejam que ele dividiu aqui o PRD em 8 sessões. Ele está aqui na seção 1 e ele me perguntou aqui, ó, como proceder. Aprovar como está, gravo docs PRD e segue para a seção 2. E a mesma coisa que a gente tem para todas as fases aqui do PRD, ele vai perguntar, aprovo como está e passo para a próxima, ajustar goals, ajustar background context, rever a premissa de público-alvo antes de seguir, quero ver a seção 2 primeiro antes de gravar a 1. Então você pode aí se aprofundar em qualquer um desses tópicos se você quiser, tá bom? Então aqui, pessoal, como eu quero acelerar o processo, eu vou mais uma vez pedir para ele em YOLO Mode avançar até o final do PRD para que a gente só revise no final, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Avance em YOLO Mode até a última fase do PRD, beleza? Então, estou falando, em outras palavras, toca o barco e eu só vou revisar no final, tá bom? Vou disparar aqui. Então pronto, pessoal, ele terminou aqui. Ele demorou 8 minutos aqui para terminar o PRD. E vamos dar uma olhada aqui, o que ele entregou. Aqui foi onde eu pedi para ele avançar em YOLO Mode. Ele colocou YOLO Engaged e começou a fazer todo o processo. Escreveu o arquivo PRD lá na pasta Docs. E aí, ó, ele já criou o handoff dessa vez automaticamente para mim, para passar para o próximo agente e atualizou a memória. Então aqui ele criou o documento de handoff, PRD completo, entregue em YOLO. Então ele diz aqui o documento e então nós vamos dar agora uma olhada no documento para fazer uma revisão básica antes da gente passar para a próxima etapa. Então vamos abrir aqui o documento, vou aqui no Anti-Gravity, aqui eu já tenho o PRD, tá? Então vou abrir o preview renderizado aqui, no meu caso aqui no Mac é o Shift Command V. Pronto, então vamos dar uma olhada aqui. Veja que o status ainda é draft, ou seja, ele não considera isso aqui como um PRD aprovado ainda. Então ele com certeza já aproveitou muita coisa aqui do que veio do brief. Ó, inclusive ele disse aqui, ó, insumo brief, aprovado por mim dia 16. Ainda colocou aqui, ó, modo de geração YOLO, Interactive Skipped a pedido do owner. Até isso ele registrou. Violino funcional, em produção com free tier Vercel. Ele já colocou aqui hospedagem na Vercel, mais Supabase. Geralmente projetos React a gente hospeda na Vercel. Tem um free tier bastante generoso também. Ok, aqui é o contexto background, vou passar isso aqui. Pronto, então aqui em requirements, pessoal, em requisitos, aqui a spec já começou a ficar com cara de spec mesmo. Vejam que ele já está passando as FRs aqui. Então, o que seria uma FR? FR é a abreviação de Functional Requirement, ou seja, requerimento funcional. Então, ele já quebrou aqui o projeto todo em todos os requerimentos funcionais. Veja que legal isso daqui. Então, por exemplo, aqui no FR1 ele diz: usuário pode criar conta com e-mail senha via Supabase Out. Veja que ele já está sendo bem específico nessa funcionalidade. FR2, sistema envia e-mail de verificação no sign-up, login só é liberado após confirmação do e-mail.
outra funcionalidade bem específica. E assim todas, pessoal. Ele vai passando aqui todos os requisitos funcionais já quebrados aqui que o projeto precisa. Então, é claro que se eu estivesse fazendo algo onde a minha preocupação fosse ir para a prod com todas as funcionalidades que eu quero, eu iria passar um pente fino aqui para ver se realmente todas as funcionalidades que eu quero estão presentes aqui no PRD. Então vejam, aqui ele colocou também a lista de todas as NFRs, que seriam as funcionalidades não funcionais, mas que trata diretamente do comportamento do sistema, ou seja, como o sistema tem que se comportar. Então aqui ele vai listar coisas como performance, disponibilidade, nível de segurança, tudo aquilo que diz respeito ao comportamento do sistema vai estar listado aqui nas NFRs, tá bom? Vejam como é bem detalhado também. A seção 3 é a User Interface Design Goals. Então aqui a gente entra nos objetivos do sistema em relação a UI e UX. Então aqui ele diz, por exemplo, interface propositalmente simples e didática profissional, nos dois modos claros, página pública e dashboard. Então, interações chaves. Então ele já diz aqui, ó, Mobile First responsivo, todas as telas desenhadas a partir de 360 pixels, Desktop Progressive Enhancement. Então, tudo aquilo relacionado a UI e UX vão estar aqui também nessa seção. Todas as rotas ele já colocou aqui, ó, Sign Up, Login, Reset Password, ou seja, uma seção em relação a brand também, tom neutro, tipografia sem serifas. Ó, ele colocou aqui os 3 temas pré-definidos, então ele já deu aqui categorias para esses temas, nomes para esses temas, Light, Dark e Accent. Então colocou como esses temas vão ser. Technical Assumptions, então aqui, ó, ele já colocou monorepo simples, ou seja, nós vamos ter um único repositório contemplando tudo do projeto, aplicação Next.js na raiz de diretórios auxiliares para banco e docs. Ele já colocou aqui o esqueleto do projeto, então ele já decidiu aqui, ó, decisão crítica, testes unitários e de integração MVP, end-to-end em fase 2. Isso aqui já está dizendo que todo o nosso projeto vai ter que passar por testes unitários de integração. Isso dá uma segurança muito grande para a gente em termos de funcionalidade, tá, pessoal? Qualquer implementação feita, ela é relacionada diretamente a um teste unitário e a um teste de integração, validando que a implementação funciona corretamente. Então ele está colocando aqui também testes end-to-end com Playwright. Eu vou fazer algumas pequenas modificações aqui, porque se a gente considerar que ele vai ter teste end-to-end com Playwright, isso aqui significa que ele vai ter teste de funcionalidade do front-end. O Playwright, ele simula a interação do usuário diretamente com o sistema. Isso aqui, se nós estivéssemos fazendo um sistema que vai para prod, seria imprescindível. Mas isso torna o processo de teste lento. Então, como o objetivo aqui é didático, então eu vou retirar essa parte dos testes end-to-end para a gente ganhar velocidade aí na implementação. Ele está colocando Next 15. Vou pedir para ele alterar para Next 16, que é a versão mais atual do Next. GitHub Actions para CI/CD perfeito. PNPM Node 20 Plus. Ok. Então, olha só, pessoal. Tem muitos termos técnicos aqui. Então, se você não é habituado com isso, você deve estar estranhando bastante. E aí eu digo, é importante você saber o que são esses termos. Sim, é muito importante porque quando você entende aquilo que está sendo proposto, você tem a possibilidade de direcionar da forma como você quer. Então, por exemplo, aqui a IA sugeriu Next 15. Mas eu sei que o Next está na versão 16. E ainda se tratando de um projeto didático, justifica ainda mais eu usar a versão 16. Então eu vou pedir para alterar. A IA sugeriu testes end-to-end. Eu vou pedir para retirar porque não é o meu objetivo aqui agora. Então, o conhecimento é muito importante para isso. Você consegue andar o projeto sem saber disso tudo? Então, o que eu aconselho para você? Se você estiver dentro de um projeto, você está fazendo um projeto real, um projeto que vai para a produção, e você não está entendendo, então hoje com a IA você tem um excelente tutor para te guiar com tudo isso aqui. Então, se você não sabe o que é GitHub Actions, por exemplo, pergunte para a IA o que é GitHub Actions, que ela vai te explicar. Então, isso é uma oportunidade para vocês aprenderem muito sobre desenvolvimento de software, fazendo em cima de projetos reais, tá bom? É muito importante que vocês entendam o todo. Você não precisa entrar detalhadamente em cada um desses itens, mas você precisa entender pelo menos qual é o objetivo, por que aquilo ali está fazendo parte do seu projeto, tá bom?
Então, seguindo aqui, veja, uma coisa bem interessante que ele já colocou aqui no PRD são as epics. Veja, ele dividiu o projeto todo em 5 epics. Eu não sei se vocês estão lembrados que no vídeo 1 sobre SDD eu falei sobre as epics. As epics são grandes marcos e grandes jornadas dentro do projeto. Uma vez quebrado em epics, essas epics são quebradas em stories e as stories são quebradas em tasks, que é o que vai para o desenvolvedor. E isso a gente está falando no conceito desse framework aqui, tá, pessoal? Outros frameworks não obrigatoriamente vai quebrar em epics, vai quebrar o projeto de outra forma. Então isso vai variar. Aqui, como o EOX ele adota um conceito agile junto com SDD, então ele pega essa parte também de epics, stories e tasks, mas não necessariamente precisa ser só dessa forma, ok? Então, como eu falei, as epics elas são todas quebradas em stories. Então veja que interessante. Aqui ele colocou aqui, ó, o objetivo dessa epic 1, que é estabelecer toda a infraestrutura do projeto Next.js 15 com TypeScript, Strict, Tailwind, Supabase local mais Cloud. Também vou alterar isso aqui porque eu não quero Supabase local. Deixa eu anotar aqui. Eu não quero Supabase local porque para esse projeto aqui eu não preciso montar essa estrutura de Supabase local. Apenas na nuvem vai servir para o que a gente está querendo aqui. Em um ciclo em que o último entregável é uma URL pública de health check que confirma que o banco, app e pipelines estão operacionais. Nenhuma feature de produto é entregue aqui, mas o aprendiz já vê o fluxo commit CI deploy funcionando ponta a ponta. Ou seja, o objetivo desta epic é a fundação do projeto, tá, pessoal? O que a gente chama é o esqueleto pronto, é tudo aquilo que o projeto precisa para iniciar. Então, esse é o objetivo esperado quando a gente completar essa epic. Então, só para dar uma ideia de como ele quebrou as stories. Então, aqui ele colocou a story 1 de 1, né? Porque as stories obedecem, já que eu estou na epic 1, essa é a story 1 da epic 1, por isso 1.1. Inicialização do Next.js com TypeScript, Strict e Tailwind. Aí ele colocou aqui, ó, as a dev mantenedor. Ele aqui misturou português com inglês, por algum motivo, tá? Então a IA deu uma perdida aqui. Então, só para vocês entenderem que existe uma convenção para escrever stories. A persona que está solicitando, no caso aqui, o desenvolvedor, qual é a ação, então o que o desenvolvedor quer, nesse caso, e para que é essa story. Então toda a story mantém quem solicita, o que solicita e para quem solicita. Então eu acho que no template lá, ele não traduziu o I want, porque provavelmente ele deve ter concatenado alguma coisa, mas eu vou pedir para ele ajustar também a descrição das stories, para ficar tudo padronizado em português. Então vou passar aqui todas as stories. Então eu passei aqui, pessoal, dei uma revisada rápida aqui, né, no PRD. Então vejam que ele fez um checklist aqui final e aqui ele já colocou os próximos steps, que seriam, ele até sugeriu um prompt aqui, com certeza o próximo agente que vai assumir vai fazer uso desse prompt aqui. Então eu vou pedir as alterações para a gente passar para as próximas etapas. Mas o importante é vocês verem que o PRD também está muito bem detalhado, tá, pessoal? Então vejam que o template aqui desse framework, no caso do EOX, é um template muito legal que cobre aí todos os pontos necessários de um PRD. Então o PRD realmente está muito detalhado para o que a gente precisa aqui, a especificação está bem legal, tá bom? Agora eu vou pedir para fazer os ajustes. Então aqui eu já tinha feito as anotações, eu só colei aqui o que eu quero que ele altere. Então retirar os testes end-to-end com Playwright, utilizar a versão 16 do Next, sem Supabase local e ajustar as stories que tinha misturado inglês e português. Vou pedir para ele alterar isso. Pronto, pessoal. Ele fez as alterações aqui que eu pedi para ele corrigir. Eu achei até que ele demorou um pouco aqui. Demorou 8 minutos para fazer aqui, mas ele alterou tudo aqui. Então ele fez as correções. Ele disse aqui, ó, PRD atualizado e também atualizou o handoff para o arquiteto. Vamos só dar uma última olhada aqui no PRD. Deixa eu ver se esse render está atualizado. Preview. Ó, aqui de cara eu já vi que ele já atualizou para o Next 16. Olha que interessante também que ele vai fazendo o changelog do próprio PRD, ou seja, cada alteração que ele faz no PRD, essa alteração é documentada. Então, dá a possibilidade da gente ter todo o histórico de alteração do PRD. Isso é muito bacana também. Então veja que ele registrou a primeira versão, o draft, e já registrou também essa alteração que eu pedi para fazer. Então, ajuste do owner, Next.js 16, remoção do Playwright sem Supabase local.
Então ele atualizou tudo. Vamos ver se ele corrigiu a questão dos stories tudo para português. Ó, corrigiu. Então agora tá certinho aqui, ó. Como dev mantenedor, eu quero inicializar o app Next.js com TypeScript strict e Tailwind configurados, para que eu tenha base sólida e tipada para todos os próximos stories. Então, beleza, corrigiu tudo aqui com o português como a gente estava querendo. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou aprovar o PRD para a gente passar para a próxima fase. Vamos voltar no terminal. Então, aqui ele já tinha até criado o documento de handoff para o arquiteto. E aqui eu só estou formalizando que o PRD está aprovado e para ele fazer o handoff para o arquiteto, tá bom? Então vamos dar o Enter aqui. Então beleza, pessoal, ele terminou aqui, ele já mudou o status do PRD de draft para aprovado, versão 1, pronto para arquitetura. Disse aqui também, ó, o estado final do artefato aprovado. Disse que o handoff está pronto para ser consumido pelo arquiteto. E aí ele diz aqui, ó, o que o arquiteto receberá ao ativar. Então ele já colocou aqui algumas questões para o arquiteto, tá bom? Então agora, o que nós vamos fazer? O handoff está explicitamente feito. Então agora eu vou limpar o contexto e ativar o arquiteto, tá bom? Então, /clear. Limpei o contexto e vamos chamar o arquiteto. Veja, carregou o arquiteto, ele também já deu o status aqui do projeto e ele já está sugerindo aqui o comando para que a gente crie o documento de arquitetura. E é isso que nós vamos fazer. Só vou pegar aqui e copiar e colar o comando. Então aqui, pessoal, ele terminou de executar o comando de criação e aí ele colocou algumas questões aqui. Então ele me perguntou o modo de execução que eu quero. Se eu quero YOLO Mode, produz o documento inteiro de uma vez, resolvendo H1 e H4 com minhas recomendações fundamentais. Você revisa no final. Modo interativo, Pre-Flight Mode. Eu levanto todas as ambiguidades primeiros, 10 a 12 perguntas focadas em H1 a H4. Decisão paralela, formato de output. Aqui ele me pergunta se eu quero um monolito, ou seja, tudo num arquivo só, ou se eu quero a saída em múltiplos arquivos temáticos alinhado ao padrão do EALX e ao que o PRD referencia. Então ele tá dizendo que ele pode dar a arquitetura quebrada em vários documentos, recomendado. No nosso caso aqui, pessoal, como o projeto é um projeto pequeno e é didático, vou colocar tudo num arquivo só, tá bom? Mas, se eu tivesse num projeto maior e num projeto realmente a vera para ir à produção, eu escolheria aqui eu quebrar a arquitetura em vários documentos, porque eu prefiro quebrar em partes menores e dar para IA do que um documento maior. No nosso caso aqui, eu vou deixar como monolito. Então eu vou pedir para fazer em YOLO Mode para a gente ganhar agilidade aqui. Eu só vou revisar o documento no final e vou dizer que eu quero um monolito. Então aqui eu vou responder 1A e ele vai tocar o bar e eu vou cortar o vídeo aqui e volto quando ele terminar. Pessoal, ele terminou aqui, ele demorou ao todo 9 minutos, mais ou menos o que ele tinha gasto aí para o PRD, e ele entregou o documento de arquitetura. Nós vamos dar uma revisada nesse documento e também já preparou as próximas fases. Vou abrir a previsualização aqui. Então tá aqui, introdução, consolida a arquitetura, cobrindo o back-end Supabase. Vou dar uma passada aqui rápido com vocês, tá, pessoal? Só para vocês terem a ideia de como ficou o documento, sumário técnico, estrutura do repositório, padrões de arquitetura, a stack que nós vamos utilizar. Aqui ele já colocou todos os modelos de dados, ou seja, as próprias tabelas do banco de dados já definidas aqui. As interfaces TypeScript que ele vai utilizar dentro da aplicação, dentro do código do Next.js. O outro modelo que é a tabela de links, aqui provavelmente para contar os cliques de links, ou seja, onde vai estar persistindo os dados da aplicação, tá, pessoal? Aqui ele já está especificando a própria API, aqui o catálogo de Server Actions, derivado do PRD, os componentes lógicos da aplicação. Na parte de componentes UI, ele colocou aqui ó, que nós vamos utilizar o ShadCN, que é uma biblioteca de componentes. Veja, aqui ele já colocou o diagrama dos componentes e como os componentes vão interagir entre si. Então ele dividiu aqui ó, em 4 camadas. Ele dividiu a camada do banco de dados aqui, a camada do Next aqui, a camada Edge, Edge Boundary, Client, a camada servidor. Pessoal, vejam só, a arquitetura aqui tá muito bem feita, tá? Ele isolou aqui o middleware, colocou o middleware no Edge, colocou dentro da camada de servidor uma library de login, uma library de rate limit, ou seja, pessoal, a IA levou isso aqui bem a sério, tá?
no seguinte sentido: se nós fôssemos colocar um SaaS no ar, uma aplicação realmente à Vera, a arquitetura estaria bem coerente aqui para aguentar um tráfego pesado aqui, tá? Principalmente nessa parte da isolação do middleware e tudo mais. Mas se a gente levar isso aqui do jeito que tá, isso vai impactar no nosso objetivo aqui. Vai ficar um pouco mais complexo de desenvolver, a gente vai levar muito mais tempo. E a minha ideia aqui não é levar um tempo demasiado para isso. O meu objetivo é a gente passar pelo processo todo, do início ao fim. Então, eu vou precisar interferir aqui para encurtar um pouco esse caminho. Eu vou pedir para ela reduzir o escopo da arquitetura, tá bom? Para simplificar um pouco mais a arquitetura. Então, vamos lá, pessoal. Eu pedi o próprio Cloud aqui para me ajudar a diminuir esse escopo. Eu vou só colar aqui as instruções. Então, basicamente eu pedi aqui para ele reduzir, para simplificar a arquitetura, tá? Eu disse aqui, reforçando, este é um projeto didático para tutoriais e a arquitetura atual. Eu citei a seção do diagrama. É production ready, ou seja, pronto para produção. Está excessiva para fins de ensino. Então eu pedi para simplificar a arquitetura mantendo o paradigma moderno, mas removendo as camadas que adicionam complexidade sem valor pedagógico. Eu disse o que eu queria que ele removesse e o que eu quero que ele mantenha. Então eu vou esperar aí ele terminar para que a gente tenha uma arquitetura mais simples, para a gente ter condições de passar pelo processo todo sem demorar muito, que não é o meu objetivo, tá bom? Pronto, pessoal, então ele terminou aqui o que eu pedi. Nem vou olhar aqui, vou olhar direto lá no documento de arquitetura. Então tá aqui, simplificação didática a pedido do owner, remover RLS, middleware edge, rate limit, ou seja, reduziu tudo aquilo que eu pedi, que só trazia complexidade para a gente. Vamos ver aqui, high level arquitetura. Bom, já dá para ver que ficou bem mais simples aqui. As camadas aqui, a camada do Next.js, a camada do Supabase e aqui a camada do Client, bem mais simplificado. Vamos dar só uma olhada lá no diagrama de componentes. Cadê? Então, o diagrama de componentes simplificado. 3 camadas, Supabase, servidor e client, ou seja, agora realmente a gente tem aí o projeto bem mais simplificado. E aí atende o nosso objetivo. Então tá perfeito agora. Já está tudo documentado e agora a gente vai passar à próxima fase. A próxima fase que ele sugere é fazer um handoff para o engenheiro de dados. Eu nem sabia que ele iria invocar o engenheiro de dados aqui. Eu vou até perguntar qual é a necessidade que tem de passar isso para o Data Engineer. Eu não estava contando com essa fase, eu só vou perguntar qual seria o papel aí do Data Engineer no processo, tá? Pra gente ver se tem realmente a necessidade de passar por ele. Veja só, então, a minha desconfiança, ela estava certa. Porque agora, com a simplificação, ele mesmo colocou aqui, que sobrou muita pouca coisa. Como a arquitetura estava mais complexa, por isso que ele tinha colocado a necessidade de envolver um Data Engineer. Porque para resolver toda aquela arquitetura, precisaria de um agente especializado. Mas como agora a arquitetura simplificou, ele deu a opinião honesta dele aqui. Ele disse, esse DDL cabe dentro das A6, das stories 2.1, 3.1 e 5.1. E pode ser escrito direto pelo dev na hora da implementação, ou por mim agora, como apêndice da arquitetura. Ou seja, ele está dizendo aí que não é necessário mais a gente passar para o Data Engineer. Então é isso que eu vou pedir para ele. Eu vou pedir para ele documentar isso, não vou deixar isso na mão do dev. Então eu vou dizer aqui, opção 1, que é a que ele me sugere. Eu, arquiteto, escrevo a DDL agora com apêndice do Data Schema, concreto no próprio documento de arquitetura. 0 delegação, 0 handoff. Então eu vou escolher a opção 1. Ele tinha dito aqui também, na opção 3, eu vi agora, que ele poderia manter o Data Engineer e produzir os documentos ER, que é o documento de entidades e relacionamentos, mais o Schema. Independente disso, eu vou pedir para ele gerar esses documentos que eu acho interessante da gente ter para facilitar o entendimento e para deixar isso registrado. Isso se ele não gerar isso nesse apêndice que ele está fazendo. Eu vou primeiro olhar se está no apêndice, senão eu vou pedir para ele gerar o documento separado. Então ele colocou aqui, que ele atualizou o documento de arquitetura, na seção 9 e na seção 19.1. Vamos dar uma olhada lá? Seção 9 e 19.1. Na 9, ele colocou aqui, o ER está aqui. Pronto, é o que eu queria. Não vou precisar nem que ele gere o ER separado, ele documentou o ER diretamente aqui. Então, para você que não sabe o que é o ER é o diagrama de entidades e relacionamento. Então aqui ele dá o desenho de como será o banco de dados, mas no nível conceitual ainda de entidades, que depois vão virar tabelas. Aqui a gente tem 4 entidades, ficou bem enxuto,
Então era isso aqui que eu queria. Eu não vou pedir para ele documentar isso porque ele já documentou aqui. Vamos passar para o próximo passo. Vamos voltar lá no terminal. Então ele colocou aqui, ó, handoff obsoleto. Ele ia passar para o Data Engineer. Não vai mais. Atualizou a memória. Próximo passo recomendado. PM para reconciliar o PRD. Ou seja, como ele alterou o documento de arquitetura, ele está dizendo aqui que é interessante que isso reflita no PRD. Então, para manter a coerência da documentação, eu vou pedir para reconciliar o PRD, botar handoff para PM com a simplificação, ok? Ele documentou aqui o handoff. O que eu vou fazer agora? Vou limpar o contexto, vou chamar o PM. O PM vai consumir o handoff e vai fazer a atualização do PRD. Então aqui ele já colocou reconciliar PRD, ou seja, ele já leu o handoff. E aí eu vou falar aqui, ó, atualize o PRD conforme handoff e documento de arquitetura. Então aqui, pessoal, ele terminou de atualizar o PRD. Vamos só dar uma olhada rápida de como ficou o PRD. Ó, aqui ele logou a simplificação que ele fez, tudo que ele fez. Dá para ver nitidamente aí que os números de requisitos funcionais eles diminuíram. A aplicação está bem mais enxuta para o nosso propósito aqui. Então, beleza, eu vou aprovar o PRD. Então, vou botar aqui PRD aprovado. Eu só vou perguntar para ele se ele pode fazer o handoff direto para o Design Expert aqui. Você pode fazer o handoff. Ele consumiu o handoff, consumiu. Você pode fazer o handoff para o UX Design Expert. Bom, ele disse, eu vou promover o PRD para Approved e criar o handoff. Então, beleza, aqui PRD aprovado, criou o handoff. Então agora eu vou limpar o contexto. Eu vou fazer um commit aqui, tá? Vou pedir o PM para fazer esse commit. Então está feito o commit, ou seja, em outras palavras, nós tiramos um novo retrato do projeto aqui. Então ele efetuou os commits com os documentos que nós fizemos até agora, o brief, o PRD e o documento de arquitetura. E aí vamos voltar aqui no nosso fluxo para nós relembrarmos o que nós já avançamos e o que está por vir. Então nós passamos pelo brief, nós passamos pelo PRD e nós passamos pela arquitetura. Ou seja, nós temos aí já os 3 documentos prontos e a próxima fase será a fase de UI UX. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar esse vídeo aqui e nós vamos continuar com a parte de UI e UX no próximo vídeo. Então a ideia é que no próximo vídeo nós vamos falar só de UI e UX, criar um design system do zero e sairmos de lá com todos os mockups e protótipos de telas do projeto prontas. Então vai ser legal porque essa já é uma parte visual e nós vamos ter uma ideia aí de como vai ficar visualmente o projeto. Uma coisa importante, eu vou deixar o projeto em um repositório público no meu GitHub. Eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição do vídeo. Então, caso você queira ver com mais calma como ficou todos esses documentos que nós criamos até agora, basta você baixar esses documentos, ou se você quiser baixar o projeto todo, também não tem problema. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui esse vídeo. Eu espero que o vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, principalmente nessa parte de especificação. Nós começamos uma especificação do zero, um projeto do zero a partir de uma ideia. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu?